dia 7/11. No dia 14 nós teremos batismo e ceia, e aí o batismo ficou, já conversei com o irmão Arnalberto, a gente deixou o batismo para o segundo domingo, que aí os nossos novos membros já participam conosco também. E no dia 20/11, aí eu quero chamar o irmão Eliezer aqui para dar uma palavra. E enquanto o irmão Eliezer está vindo para falar sobre homens fortes, eu acho que é isso aí que nós decidimos. Homens fortes dessa igreja. Antes dele falar alguma coisa, eu já queria convidar aqui também todos os professores de escola bíblica dominical, todos que a irmã Cláudia já contactou, que vão estar trabalhando no próximo ano, venham aqui à frente, nós queremos orar, e o irmão Eliezer vai orar também por essas pessoas. As crianças, temos hoje? Salinha? Temos só a Adassa, mas a Adassa já é minha oradora oficial aqui, então não precisamos hoje das crianças. Mas aí, irmão Eliezer, depois você ora pelos professores, que vão começar no próximo domingo, e a igreja, venha 9 horas da manhã, toda a igreja aí, para a gente voltar a ter esse momento gostoso que é a Escola Bíblica Dominical, que eu acho que é uma base formidável para qualquer igreja, a Escola Bíblica Dominical. Então é isso, e irmão Eliezer vai dar o recado dos homens fortes, dia 20/11, e aí, irmão Eliezer? Amém. Bom dia, igreja, tudo bom? Então, nós estamos aí programando o primeiro encontro de homens aqui da IBVV, né? Nós estamos aí com um tema, o que é o sacerdote, o que é ser sacerdote no lar. E eu talvez com um pouco de inveja, de ciúmes, eu quis colocar entre eles. Mas eu acho que soa um pouco mal para os homens ficar entre eles, né? Então, juntamente com o pastor, nós escolhemos esse nome, Homens Fortes. Homens fortes em todos os sentidos, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente falando. E este encontro ele vai ter o início às 8h30 da manhã, um café abençoado, né? Dia 20 de novembro. Café forte? Café forte, vai ser tudo forte. E vamos ter também aí uma palestra, vamos ter aí a palavra do pastor Wallace também. Enfim, homens, animem-se. Eu sei que os homens têm que pegar no tranco, na terceira marcha. Então, você que é esposa, você que é noiva, você que é namorada, esforce, faça um esforço de mandar o seu ente querido a esse encontro, tá bom? Vocês podem convidar também, trazer convidados, amigos, homens amigos. Enfim, eu creio que vai ser uma bênção do Senhor na vida de cada um de vocês. E eu tenho certeza, Deus quer isso. A vida de cada homem aqui vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Eu creio nisso. Você crê? Amém. Amém? Amém. Então vamos orar então pelos professores. Pai querido, muito obrigado mais uma vez, Senhor, porque estamos aqui, Senhor Deus, para te agradecer em primeiro lugar, pela vida de cada professor, pela vida de cada professora, que a partir agora de domingo que vem vai reiniciar, Senhor Deus, a EBB, a Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, ó Pai, porque nós podemos, ó Pai, estar aqui na Tua casa a partir das 9 horas da manhã para estudar a Tua palavra, Senhor. Que esses professores possam ser, Senhor Deus, possam ter, Senhor Deus, sabedoria vinda do Senhor. Amém. Para poder, Senhor Deus, ministrar sobre a vida da Tua igreja. Amém. E que, Senhor Deus, que o conhecimento que nós precisamos ter da Tua palavra possa ser, Senhor Deus, uma instrução vinda do Senhor. Amém. Para cada vida aqui. Que nós possamos, ó Pai, valorizar, Senhor Deus, a importância da melhor escola do mundo, que é a escola dominical. Amém. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Então, homens fortes, dia 20, estaremos aí, com certeza. Meus irmãos, vocês podem abrir as suas Bíblias no livro do profeta Oséias, ali no capítulo 9. Enquanto os irmãos vão procurando aí Oséias, hoje Daniel, capítulo 9, eu já inicio a reflexão dessa manhã com um pensamento meu sobre essa pandemia, tudo que aconteceu, o que está acontecendo ainda,
para mim é uma das demonstrações, apenas uma das demonstrações de que a humanidade ela tem a característica de perder o rumo da vida. Não estou falando que a pandemia foi algo fácil, tranquilo, nada disso. Foi algo terrível, mas ela é uma das demonstrações de que a humanidade, todo ser humano, tem essa característica de perder o rumo da vida facilmente. A primeira grande pandemia que aconteceu, meus irmãos, foi no Éden. Aí falar, lá não teve doença. Teve, o pecado entrou na vida do homem e estragou, adoeceu a humanidade. E ali ela atingiu 100% da humanidade. A pandemia do pecado atingiu 100% da humanidade. E aí, essa pandemia fez que toda a raça humana perdesse o rumo da vida. É isso que nós somos, se não ainda, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, é o que são. Estão sem rumo na vida. Acham que estão fazendo a coisa certa, mas estão sem rumo. Daí surgem, a partir daí começam a surgir os vulgos especialistas, crentes em Deus ou não, e aí tem especialistas de tudo quanto é religião, de tudo quanto é jeito, pensamento. Mas esses especialistas, eles ficam dizendo que tudo vai se ajeitar. Sabe, tenha fé, a questão de tenha fé, que é só uma retórica, é só da boca para fora, tenha fé. Aquela fé que é a fé aí, que tenha fé para você fazer um joguinho da loteria, tenha fé para não sei o quê, fezinha, né, que eles falavam. Tenha fé que tudo vai se ajeitar. E nós esperamos que sim. Esperamos e desejamos que sim, que tudo se ajeite. E parece, e eu acho que por um tempo vai parecer que tudo está se ajeitando. Só que muito mais do que se ajeitar, a humanidade precisa saber que há apenas um único meio para que tudo se ordene, tudo seja ordenado como deve ser. E aí eu estou falando no contraposto aí de caos. Porque em alguns momentos da nossa vida, a vida se torna um caos. Há situações na nossa vida que parece que o caos chegou e está tudo bagunçado, está tudo de perna para o ar. E só há um único meio de que isso venha a ser ordenado de novo. E esse meio é Cristo Jesus. Solução definitiva para o caos não vem pela palavra orientação humana. Deus pode até usar o ser humano para falar. Mas se vier da carne, vier da humanidade, nunca vai ser uma solução definitiva. Nunca vai ser. Geralmente o que vem da carne é um paliativo para cada um de nós. E a solução ela vem pela palavra, com P maiúsculo aí, e pela vontade do Deus eterno. Em tempos dificílimos, a história mostra, e a história bíblica a gente pode chegar até ela e pesquisar, estudar, meditar nela, a história vai mostrar que é buscando o favor de Deus, do Deus eterno, é que tudo se faz favoravelmente a nós. Sem a direção de Deus, o Deus vivo, meus irmãos e irmãs, veremos e viveremos situações muito difíceis. Aliás, virão aí dias cada vez mais difíceis. Isso a Bíblia diz, e quem pode negar? Quem pode dizer que não? Que tudo vai se ajeitar. Mas, e graças a Deus, né, que na palavra sempre tem isso, porém, mas se ouvirmos a direção do Senhor, passaremos por todas as situações difíceis, trilhando o caminho de paz, o caminho de paz que excede todo entendimento. E aí nós precisamos entender, em primeiro lugar, que uma vida sem rumo é uma vida que não quer ouvir o que Deus diz. Oséias 9,17, os irmãos já estão com a Bíblia aí aberta, diz assim: o meu Deus os rejeitará. Por quê? Porque não o ouviram. E errantes andarão entre as nações.
o meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e errantes andarão entre as nações. E aqui é uma palavra do profeta para o povo dele. O povo de Deus, que se diz fiel a esse Deus. E o profeta está dizendo, o meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e errantes andarão entre as nações. E aconteceu isso para o povo de Israel. As pessoas, meus irmãos, vivem sem rumo, sem uma direção, vivem errantes no modo de vida delas. E aqui nós podemos usar duas definições para essa palavra errantes aí. No dicionário vai dizer, em primeiro lugar, é aquele que erra, o que erra. O errante é aquele que sempre erra em relação ao seu modo de viver. Ele pensa que está fazendo a coisa certa, ele pensa, decide, e aí vai executar uma ação que acha que está certo. Mas aquele que não ouve a palavra de Deus, ele vai ser errante nisso aí. Aquele que erra. A segunda descrição no dicionário é o que não tem residência fixa. Aí fica andando aí por aí. Errante. Aquele que vive errante não encontra um lar. Ele não encontra uma moradia, ele não consegue ter. Não é porque não tem condições de ter. Lá dentro ele não consegue ficar num lugar só. E aí é no sentido de um lugar de descanso, um lugar de aconchego, um lugar de paz. Mas o que acontece com ele é o contrário. Sempre vive como um nômade em relação às situações da vida. Porque aqui a gente pode falar daquele andarilho, aquela pessoa nômade que fica andando aí errante pelo mundo. Mas a gente pode falar daqueles que estão errantes aqui no coração, na alma. Que não conseguem encontrar um lugar de descanso, um lugar de aconchego, um lugar de paz. Vivem com a inquietude da alma, sempre mudando e tentando se adaptar às situações, porque não encontra paz. Consegue um pouquinho ficar um tempo num lugar, nesse lugar de descanso, de paz, mas depois já vem outras coisas, e aí a pessoa começa a andar errante. E o verso está dizendo, 9:17 aí. Qual o motivo disso? Por que vai andar errante dessa forma? Nessas duas características aqui, duas definições. Porque não quer ouvir o que Deus diz. O povo andou errante entre as nações, o povo de Israel, porque não quiseram ouvir Deus. E a palavra diz mais, aí Deus os rejeitou. E assim é a pessoa que costuma andar dessa forma, errando nas suas decisões de vida. Uma pessoa que nunca consegue encontrar descanso, nunca consegue encontrar paz na alma. E aí está o motivo. Talvez seja isso, a pessoa quer acertar, procura Deus, mas da forma como a gente tem dito aqui, um Deus só para aliviar as questões difíceis dela. Não procura Deus antes de tomar uma decisão. Toma decisão por impulso, às vezes, por aquilo que vê, deseja, cobiça, aquilo que está no coração, que às vezes surge a ira, e a ira vai dando vazão a outras coisas, chega o ódio de odiar pessoas, e aí não procuram Deus para dizer, eu preciso tomar uma decisão. Se eu deixar eu tomar a decisão, eu tomo por mim mesmo, e aí vai ser ruim. Deus está dizendo, me escutem, ouçam o que eu digo. E aí tudo que está nesse texto, nesse verso, vai acontecer o contrário. Ele não vai rejeitar vocês, vai acolher cada um de nós. Ele não vai deixar de ouvir, ele vai escutar. E ele não vai deixar que a gente ande errante nas nossas situações da vida. Temos que tomar o cuidado. Segunda lição que a gente pode tirar aqui, e aí tem mais um verso, verso 9, aí de Oséias 9. A segunda lição é aquele que rejeita, que Deus rejeita ele por não querer ouvir Deus, está dizendo aí que profundamente se corrompe.
E a essa pessoa, saiba que Deus o visitará. Deus vai cobrar. Oséias 9:9 vai dizer: muito profundamente se corromperam o povo, muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Gibeá aí, essa situação é a situação lá do levita com a concubina, que o povo de Benjamim, a tribo de Benjamim, se os irmãos conhecem ali a palavra de Deus, vai dizer que a tribo pega uma concubina, homens de uma cidade, Gibeá, pega uma concubina de um levita e abusa dela sexualmente até a morte. Esse levita, depois que ela morreu, parte essa concubina em 12 pedaços e distribui entre as tribos, e o povo se reúne doido. O que é isso? Que absurdo é esse? Quem fez tamanha atrocidade? E aí ele fala contra todo o povo de Israel, e o povo de Israel vai contra uma tribo deles. E mata, aniquila praticamente quase todos os benjamitas. Sobraram 400 homens, só, apenas. Mas enfim, muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele, o Senhor, lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. A palavra corromper, no hebraico aqui, traz a ideia de agir imoralmente, de modo imoral, ou perversamente. Mas também é traduzido por aquilo que está podre, apodrecido, deteriorado, estragado. Isso faz referência, meus irmãos e irmãs, às atitudes que chegam a Deus, com aroma que deveria ser como aroma suave, agradável às narinas de Deus. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Deveria ser sacrifício integralmente a Deus. Deveria chegar a Deus como aroma suave, um aroma agradável ao Senhor. Mas está chegando para Ele com um cheiro de corrupção, corrupção da alma, perversão da alma, imoralidade da alma, da vida. E aí chega com um cheiro podre, estragado. Atitudes como do povo de Gibeá, como eu estava dizendo, da tribo ali de Benjamim. E aí Deus visitou aquele pecado, meus irmãos. Assim como visitou o pecado da terra no caso do dilúvio. E é importante entender o seguinte, que a promessa ali no dilúvio, quando o povo estava corruptamente vivendo, imoralidade, atrocidades também aconteciam no tempo de Noé. E Deus viu aquele pecado e falou: eu vou visitar. E mandou o dilúvio. E é importante entender que a promessa de Deus no dilúvio, depois que acontece o dilúvio, e Ele deixa até uma marca para a gente, disso aí, da promessa dEle, é que nunca mais Ele iria destruir a terra com água. Não é isso ou não? É isso que está na Bíblia dos irmãos e irmãs? Mas ali não está dizendo que Ele nunca mais iria visitar o pecado. Ele não ia destruir mais a terra com água. E a gente sabe como vai ser destruído tudo isso. Mas que Ele vai visitar o pecado da humanidade, Ele vai. Isso nós não podemos esquecer. Tanto que depois disso Deus visitou Sodoma e Gomorra, não foi? Havia os anjos, encontraram com Abraão ali, os 3, depois 2 desceram até Ló, lá em Sodoma e Gomorra, tiraram Ló daquele lugar, visitou. O pecado, meus irmãos, não arrependido e confessado, não fique achando que Deus não se lembra dos meus pecados, como diz a palavra dele. Os pecados confessados e arrependidos, ele lança na profundeza do abismo do mar. Mas aquele não confessado e arrependido, saiba que ele vai vir visitar. É hora de pensarmos se as nossas atitudes, como estão chegando para Deus. Eu estava vindo com a minha esposa hoje, conversando dentro do carro e falando
falando, olha, a gente está indo para a igreja, a gente está indo para cultuar o Senhor. E ela dizendo, é isso mesmo. A gente precisa ter isso no coração. Nós não estamos indo ali para... Eu não estou indo ali para pregar, para dirigir uma igreja. Eu estou indo ali porque eu quero prestar um serviço ao meu Deus. Quero cultuar o meu Deus. A gente tira um compromisso com o Senhor com a facilidade da nossa vida, meus irmãos. É muito mais fácil, eu estou dizendo por mim mesmo. Eu posso virar uma noite, no outro dia, se eu tiver que ir para a igreja, eu fico preocupado antes. Eu tenho essa preocupação. Não posso ficar até tarde, eu tenho que ir para casa, eu gosto de meditar na palavra, eu gosto de orar sobre aquilo que Deus está colocando sobre mim, por isso eu fico com essa preocupação. Eu quero descansar, eu quero dormir bem. Eu tenho essa preocupação. Mas eu sei que se eu virar à noite em qualquer coisa, e no outro dia tem o culto, eu vou ficar, meu Deus. Mas se eu for para viajar, por exemplo, como já viajei, de madrugada, para umas férias, aí parece que é diferente. Estou falando de mim. Então a gente precisa entender que Deus, Ele vai olhar o nosso coração. Ele vai nos visitar sim, sempre. Deus, o pecado não arrependido e confessado, Deus não esquece. E Ele visita. E aí a solução para essa podridão do pecado é ouvir a voz de Deus, como a gente viu no primeiro ponto. E aí a palavra de Deus, por favor, abrem suas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2. Do verso 14 ao verso 16. Porque se há podridão, nós precisamos entender que em Cristo há um bom perfume. Há uma fragrância de Cristo em nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao 16. 14 dizia, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, cada um de nós que tem Cristo, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Verso 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. E o verso 16? Para este, certamente cheio de morte para a morte. Para os que se perdem, é cheiro. Eu falei cheiro, é cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, cheiro, que é os que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Na versão que eu tenho aqui, diz no capítulo 15, que Deus, no versículo 14, que Deus sempre nos conduz, Ele nos conduz em triunfo. E aí, por meio de nós, Ele manifesta em todo lugar esse bom perfume de Cristo. Por meio de nós. Por meio das nossas atitudes, por meio do como a gente fala, como a gente age. É assim que as pessoas vão sentir o bom perfume de Cristo. Mas para essas coisas, quem é idôneo? Quem é suficiente para isso? E aí a contextualização deste verso, meus irmãos, é a seguinte, desse trecho aí. Havia um desfile romano naquela época. Os generais romanos, quando voltavam das suas campanhas militares, eles vinham fazendo um desfile de triunfo, quando ganhavam, claro. E eles estavam ganhando sempre naquela época. Então eles voltavam assim com um triunfo, entrando como um desfile na cidade. Triunfo ali das campanhas militares. E aí aquele cortejo desfilava pela cidade, exibindo tantos prisioneiros, geralmente soldados, que iriam morrer, que eles capturaram, iam morrer. Iam chegar na cidade e iam ser mortos. Como também exibiam aqueles prisioneiros que eles iam levar para serem escravos.
E esses sabiam que a vida deles, pelo menos a vida deles, seriam poupadas. Apesar que tinha soldado que queria ser escravo, que queria a vida poupada, e tinha escravos ali que iam querer morrer, porque eu prefiro morrer do que ser escravo. É lógico que tinha, mas a maioria era isso. Só que à frente desse cortejo, desse desfile, iam os cortesões da corte, ali, os funcionários da corte, aquelas pessoas que trabalhavam no palácio, eles iam à frente balançando ou incenso ou então aspergindo uma fragrância lá, porque era a fragrância da vitória para os generais, o cheiro da vitória. Só que Paulo está dizendo que para alguns, os que se perdem, aquela fragrância era para a morte, era cheiro de morte. E para outros que a vida seriam poupadas, era fragrância de vida. E é exatamente isso que acontece conosco. Quando Jesus Cristo, nosso general, vem e entra na nossa vida triunfante, se você acata o que Ele diz, se você entrega o seu coração a Ele, Ele diz, a partir de hoje o Senhor é de fato o Senhor da minha vida. O bom perfume dEle para você tem o cheiro de vida. Mas para aquele que rejeita, saiba que é cheiro de morte. É isso que acontece. A aplicação do verso traz o perfume de Cristo sendo aspergido em nós pela sua palavra. E aí eu pergunto, mas qual é de fato o odor deste perfume para você hoje? Quando Cristo está entrando na sua vida, se você pudesse sentir o cheiro, qual seria? É um cheiro de vida? Ou seja, o perfume de Cristo está lhe dizendo que você foi escravo do pecado. Mas Ele veio com a salvação para a sua vida. E a sua vida é poupada em Cristo. Ou Ele traz o odor da morte. Ou seja, o perfume de Cristo está lhe dizendo que você, sim, foi escravo do pecado. Mas que você está sentindo esse cheiro como um peso. Vê a vida cristã como um peso para a sua vida. Vê tudo que Cristo fez para você, você só pensa na questão seguinte, estou salvo, beleza, mas a vida cristã é pesada. Como está esse cheiro, o cheiro desse perfume de Cristo na sua vida? Porque para esses que sentem isso, pode ter certeza que esse cheiro, esse odor é o de morte, é o que traz condenação. Pois o Evangelho de Cristo, traz a nós e aos que nós pregamos, que devemos pregar esse Evangelho também, um novo caminho. Os que seguem este caminho não andam errantes e nem caminham para a perdição, para a corrupção da alma, para a morte eterna. E aqui vem a boa notícia para tudo isso. Deus preparou um novo caminho para a gente. Nós precisamos crer nisso, precisamos andar neste caminho. Por favor, Isaías agora, o livro de Isaías, profeta Isaías, voltem lá para Oséias, Daniel vem voltando aí, Ezequiel, Lamentações, Jeremias, Isaías. Certo, Ariadne? A boa notícia é essa, há uma solução que vem de Deus. Isaías capítulo 35, verso 8, o 35 todo é algo assim maravilhoso. Algo que a gente podia meditar nisso aí, porque isso é algo para o futuro. É Isaías vendo quando tudo estiver consumado. Mas o 35:8 diz assim, ó, e ali haverá uma estrada, um caminho. Olha o nome do caminho. Um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Isso é uma boa notícia. Se você não está vendo isso como boa notícia, essa é uma boa notícia. É um caminho santo. A santidade é a retidão da nossa natureza, da nossa vontade humana, é ficar retida em Cristo. E aí a santidade é isso, retidão da natureza e da vontade humana em conformidade com a natureza e vontade de Deus. Você se submete a isso, a Deus. Aí você começa a caminhar
em santidade. É neste caminho, e este caminho é o Rei dos Reis, é Jesus Cristo. E Ele está com os seus. E ainda que haja ataques, se a gente for olhar aí, ainda que haja ataques, ninguém é detido, ninguém é escravizado mais. Mesmo que venham os ataques espirituais, você andando nesse caminho de santidade, vai vir. Mas ninguém é detido mais, é retido na escravidão do pecado. O caminho é santo. É o caminho pelo qual Deus trará os seus escolhidos a si mesmo. Mas aí o verso está dizendo, mas o imundo não passará por ele. Não haverá contaminação neste caminho. Este mundo não virá nem para contaminá-lo, também não deixar o caminho com esse cheiro de morte. Não existe esse cheiro, essa fragrância de morte neste caminho. E também não há ninguém para perturbar os que nele andam, porque estão seguros em Cristo. Ataques haverão, mas há uma segurança tremenda, tremenda. Aqueles que andam neste caminho são os que trilham caminhos retos, são os que escapam de se corromper profundamente. E aí eu falo de se escapam de corromper profundamente, é se apartar da aparência do mal, se afastar da aparência do mal. Porque aí você sabe que Deus não vai vir visitar isso. Quando Deus vier até o seu coração, é com amor, é com graça, é com misericórdia. É para dar a mão como um filho pequeno, você dá a mão para começar a andar. Meus irmãos, eu falo isso às vezes. Nós precisamos ser como as crianças, diante dessa palavra. Eu fico pensando nessa figura, numa ilustração de uma criança que você está responsável por ela para atravessar a rua. A criança que você dá a mão e chega na rua, a criança está ali. Às vezes está pulando, está correndo para cá e para lá, e você está segurando na mão. Mas a partir do momento que você começa a atravessar a rua, essa criança vem atravessando. Ela não para falar, posso ir, não posso ir. Ela vai porque ela está de mão dada com a pessoa que é a segurança dela. Ela é tão inocente e confia tanto na pessoa que está de mão dada com ela que ela vai atravessar. Se essa pessoa for irresponsável e atravessar na frente de um carro, vai atropelar a pessoa e a criança. E os dois podem vir a óbito. Mas a criança está ali, confiante, porque está segura na mão daquela pessoa que é responsável por ela. Assim nós devemos ser com o Pai. Podemos andar neste mundo aí, mas segurando na mão do nosso Pai eterno. E aí deixa, se Ele for para lá, você vai. Se Ele vir para cá, você vem. Se Ele for adiante, você vai. Se Ele parar, você para. A boa notícia é essa. Devemos andar no caminho do nosso Deus. No caminho do nosso Deus. Aqueles que andam, escapam de se corromper profundamente, são os que fogem da podridão que existe no mundo. São os que exalam o bom perfume de Cristo, porque estão andando nessa fragrância. Sempre nela, envolvido por ela. Os que decidirem andar por este caminho, e aí está dizendo até mesmo os loucos terão condições claras de ver qual é o caminho. Eles terão direções claras para eles também. E isso vem pela palavra de Deus. Isso vem pelo Espírito de Deus em nossa vida. E aí Ele nos conduz nesse caminho. E aí a palavra diz, eles não errarão. Não estarão mais errantes. Nos dois significados. A pessoa que anda nesse caminho não está errante porque não está tomando decisões erradas na vida. E aí tem aconchego, paz, lugar de descanso, segurando na mão do Pai. E essas pessoas também não erram nas suas decisões, porque buscam o favor do Senhor e procuram entender qual é a vontade do Senhor para as suas vidas. Ou seja, eles não andarão errantes, pois o Espírito da verdade os conduzirá em toda a verdade
porque eles precisam conhecer, e essa verdade é a palavra de Deus. O caminho santo é o caminho do Evangelho de Cristo. É o caminho dos mandamentos de Deus. Um caminho apropriado para não se perder. Ninguém se perde andando neste caminho. Não anda errante. É um caminho que, de fato, exala o cheiro de vida. Jesus é o caminho a Deus. É Ele que nos leva até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Ele, as pessoas vivem rejeitando a palavra dEle, aquilo que Ele diz, deixando de ouvi-lo e começam a andar sem rumo. Sem rumo. Sem Jesus, as pessoas não escutam a direção de Deus e andam errantes. Ou seja, sem uma direção clara na vida, andam sem rumo. Elas seguem o caminho que o mundo oferece e não percebem que este caminho é apodrecido. O caminho que o mundo está oferecendo a nós, meus irmãos, é podre. E nós precisamos acordar para isso. Pare de se misturar com o mundo. Pare de achar que o mundo tem boas opções para a sua vida. Não tem, não tem. O caminho do mundo é caminho de morte. Mas em Cristo, sim. Em Cristo nós teremos a direção clara. Mesmo que essa vida terrena insista em colocar opções no nosso caminho, neste caminho, e vai tentar pôr atalhos, pôr trilhas desconhecidas, para nos fazer ficar confusos, nos fazer perder da palavra dele. Mesmo que isso aconteça, Jesus vai exalar o bom perfume dele. Sabe quando você está chegando em casa e você sabe que tem um bolo assando lá no forno, cheirinho, você chega na porta da sua casa, ou então você passa na frente de uma padaria e sente aquele cheirinho, parece que você vai igual aqueles desenhos assim, flutuando lá para dentro, seguindo o cheirinho. Meus irmãos e irmãs, sigam o cheiro de Cristo, a fragrância dele, e vocês terão uma vida de paz. Por isso, pense hoje na sua vida. Como está a sua vida hoje? Se você quiser e puder, feche seus olhos e pense aí na sua vida. Está sem rumo? Você está precisando de um rumo na vida? Você está precisando de algo para organizar todo o caos que está a sua vida? Hoje você está ouvindo, você aqui, você que está nos assistindo, você está ouvindo. Há um caminho santo. Um caminho onde não se erra. Vai chegar no destino certo. E esse destino é um destino maravilhoso. Esse destino é um lugar onde a pessoa não anda mais errante, nômade na vida. Ela encontra um lar. Ela encontra um aconchego. Ela encontra um lugar de paz. A pessoa que chega nesse lar, ela tem a alegria plena, completa, eterna. Qual rumo você está seguindo hoje na sua vida? Pense nas decisões que você já tomou até aqui. Muitas com certeza acertadas. Mas também, e espero que somente algumas equivocadas. Volte aí atrás e fale com Deus. Pai, eu tomei essa decisão errada. Eu fiz por impulso. Eu decidi fazer isso porque eu não busquei o Senhor e tomei a decisão por mim mesmo. Perdoa-me, Pai. Este é um momento para você, meu irmão, minha irmã, confessar os seus pecados diante de Deus. Não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor. E Ele vai endireitar as suas veredas. É Ele que faz isso, é Ele que nos coloca em caminhos planos, caminhos retos.
Deus quer dizer a você hoje, meu irmão, minha irmã, nosso amigo, nossa amiga, nossos convidados. Ande no caminho de santidade, venha andar no meu caminho, é isso que Deus está dizendo. Ande com Jesus Cristo no seu coração, para que você também venha exalar o bom perfume dele. E quando familiares, amigos, colegas, pessoas, entes queridos e pessoas amadas chegarem perto de você, eles vão sentir em você o cheiro da vida, que é o cheiro de Cristo Jesus, o bom perfume dele. Pai Santo, é com temor e tremor, ó Pai, que nós buscamos a Tua direção, a Tua palavra para cada um de nós aqui. Tem misericórdia, ó Pai, das nossas vidas. O mundo está sem rumo e nós estamos balançados a perder também o rumo da vida, Pai, por causa das situações do mundo. Por isso, ó Deus, que o Teu Santo Espírito seja derramado em cada coração aqui, para que cada coração aqui sinta, ó Deus, que a Tua mão está segurando as suas mãos e andando no caminho certo, no caminho correto, no caminho de Cristo. Pai, ajude cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs, a mim mesmo, a andar sempre de acordo com a Tua palavra. Temos dificuldades às vezes, ó Pai, de compreender e às vezes de acatar aquilo que o Senhor diz. Mas por misericórdia nos perdoe e faça-nos andar conforme o Teu querer. E Deus, aqueles corações agora que estão colocando diante do Senhor, pedidos, ó Deus, e confissões de pecado, pedidos de perdão. Pai, com a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça, traz o lugar de aconchego, de paz, um abrigo seguro para cada coração aqui, Pai. Nas situações que os meus irmãos e irmãs estão vivendo, que a Tua paz venha sobre eles e faça-os andar, ó Pai, neste caminho onde brilha a luz de Cristo e onde a gente tem um castelo forte, ó Pai. Essa é a nossa súplica, essa é a nossa petição, ó Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe com a paz dele, a paz que excede todo entendimento. Que aqueles corações que ainda estão sem rumo, encontrem isso em Cristo Jesus e possam também levar outros a este conhecimento. Meus irmãos, domingo, hoje à noite, às 19 horas, estaremos reunidos de novo. Pastor Tarcísio Cacheta, encerrando aqui o mês das artes, que foi também algo precioso para os nossos corações. Tivemos muitas atividades na igreja e eu tenho certeza que muitos corações foram edificados nesse mês aqui também. E vamos começar um novo mês amanhã com a graça do nosso Deus. E aí, homens fortes já ficam aí agendados, dia 20, pela parte da manhã. Vamos ficar de pé? Que o amor, o santo amor de Deus Pai, a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações, as benditas consolações do Espírito Santo, seja com essa igreja, com a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe grandemente. Após o pós-lúdio, estamos despedidos.